Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje continuamos a falar sobre a Grécia. Quero hoje apresentar para vocês também como é que era realizada uma escultura de bronze, porque a gente costuma a se perguntar essas coisas, né? Vocês que são curiosos já devem ter olhado uma escultura de bronze e falam, mas como é que eles conseguiam fazer isso? Uma das principais técnicas utilizadas era a técnica chamada da cera perdida, que era bastante complexa, vamos dizer assim, uma série de etapas para que a gente conseguisse fazer, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu quisesse fazer uma escultura de bronze, que em geral as esculturas de bronze, a grande parte, a maioria delas, não são esculturas maciças. Vocês imaginem se eu fosse fazer uma escultura de bronze maciça, a quantidade de material que eu ia ter que usar, porque essas esculturas normalmente são grandiosas, com 2 metros, 3 metros, 10 metros, 12 metros de altura, algumas até com mais de 30 metros de altura. Se eu for fazer maciça de bronze, vai ficar, primeiro, muito pesada, muito cara. Então, eles tinham que usar uma técnica que fosse adequada para que viabilizasse essa escultura. Então, a principal técnica usada era essa da cera perdida. O que eles faziam? A primeira fase era criar um molde. Normalmente, esse molde era feito de argila. Então, eu pegava a argila e fazia exatamente como que eu queria. Aqui vocês estão vendo um busto, né? Então, ali eu vou fazer o nariz, os olhos, como se fosse o busto mesmo que eu quero fazer. Depois de eu criar esse molde em argila, ao redor dele, eu vou criar uma caixa de gesso. Essa caixa de gesso vai ter um buraco, já já vocês vão ver o buraquinho aqui, ó, vai ter um buraco, essa caixa de gesso vai ter um buraco, então eu moldo, ou seja, eu faço um molde ao contrário de gesso dessa peça que eu criei e tiro a peça. Aí eu vou usar esse molde criado de gesso e vou jogar dentro desse molde, pelo buraquinho aqui, que eu tive que deixar, eu vou jogar cera líquida. E aí a cera líquida, eu tenho que trabalhar esse molde, sabe quando a gente faz bolo, e daí a gente coloca a massa na forma do bolo, e a gente bate, dá aquelas batidinhas assim, para que saia as bolinhas e tudo, para a massa assentando e o bolo ficar mais bonito? É mais ou menos isso que eu vou ter que fazer aqui nesse meu molde, jogando a cera e fazendo com que a cera vá em todas as partes desse meu molde aqui invertido de gesso. Depois que eu fiz todo esse processo de preencher todas as partes, todos os detalhes, eu vou tirar esse gesso, certo? E vou ficar, então, com um molde, um molde agora, não mais da argila lá que eu iniciei, mas um molde feito de cera. Nessa cera, eu vou começar a trabalhar os detalhes. Então, eu vou fazer detalhe do cabelo, detalhe dos olhos, por exemplo. Os gregos, eles eram muito perfeccionistas nas esculturas, então a gente via detalhe de sobrancelha, de cílios. Normalmente eles trabalhavam essas partes com materiais diferentes, como prata, fios de prata, fios de ouro, para dar maior realidade à escultura. E aí, eu vou fazer esses detalhezinhos, como a moça está fazendo aqui na escultura, fazendo esse detalhe aqui, né, da sobrancelha na escultura. Depois que eu fiz todos os meus detalhes, eu agora vou ter que colocar uma estrutura auxiliar. Por quê? Porque essa cera aqui chama perdida, porque daqui a pouco ela vai derreter, tá? Então, para que eu possa colocar essa cera aqui em um molde de gesso de volta ao redor dela, que vai ser essa etapa aqui, eu tenho que criar hastes, certo?
para esse molde não se mexer e, por exemplo, aqui, claro que a gente está fazendo só uma cabeça, né? Mas vamos imaginar que fosse uma escultura maior, para que isso não se movimente e a cabeça fique caída para um lado, com o corpo para o outro, né? Eu tenho que manter a minha composição original. Então, eu coloco essas hastes e esses pinos para auxiliar a não movimentação do molde e faço uma nova caixa de gesso ao redor do meu molde de cera. Depois disso, a gente vai levar esse molde de gesso com a cera no forno, para no forno derreter a cera. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo a cera derretendo, e agora os pontos onde eu tinha cera agora ficaram vazios. Eu tenho um buraco mesmo no formato da minha escultura. Então, após esse processo, o que eu tenho? Eu tenho uma caixa de gesso, vamos dizer assim, com várias partes vazias, que era onde estava originalmente a cera, por isso que chama cera perdida, porque essa cera não vai ser usada para a escultura, eu joguei a cera fora. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o bronze em temperatura, bronze líquido, né? Em temperatura aproximada entre 1.200 e 1.400 graus, dentro dessa minha caixinha aí, com os vazios. E aí, esse bronze vai preencher, né, todos os espaços vazios, assim como a gente está vendo aqui na imagem, vai preenchendo os vazios, vai preenchendo os vazios. E quando o meu bronze estiver seco já, quando ele estiver frio, na verdade, porque quando a gente vai ter quando ele esfria, ele fica duro, eu vou quebrar esse molde de gesso que está ao redor. E o que eu tenho como resultado? Eu tenho a minha escultura de bronze, que não é maciça, porque ela tem exatamente a espessura aqui que eu fiz, que era a espessura da cera. E agora, o meu trabalho final vai ser remover o que não faz parte da escultura. Então, o que eu vou remover agora? Eu vou remover as hastes que me auxiliaram a não movimentação do molde no processo ali que eu estava elaborando a escultura, vou tirar esses pinos auxiliares e depois eu vou dar o acabamento final. Então, esse era o processo da escultura em bronze. Vejam que é uma técnica extremamente trabalhosa e que tinha que ser feito por um artista mesmo, não é qualquer pessoa que consegue fazer todo esse processo aqui e chegar num resultado final como este daqui, por exemplo.